Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: fazenda que já foi considerada a maior produtora de café do mundo no século passado pode ser restaurada no interior de São Paulo. Dentro da propriedade resistem ao tempo os trilhos por onde a produção era escoada e até uma estação ferroviária inteira. El Ninho aumenta risco de inadimplência de produtores. Especialistas lembram que Lei do Crédito Rural garante a renegociação dos débitos. Agro-brasileiro tem aumento na exportação de vários produtos com a conquista de novos mercados em 2023. Além dos robôs e equipamentos autônomos guiados por inteligência artificial, outra tecnologia fez sucesso na Show Rural de Cascavel: as novas variedades mais resistentes às mudanças climáticas. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. A quebra do café no século passado, após o colapso da Bolsa de Nova York em 1929, foi um tsunami que afogou os antigos coronéis fazendeiros e encerrou o ciclo da monocultura cafeira no Brasil. E essa história de glória e decadência pode ser vista em uma fazenda destruída pelo tempo, em Bauru, interior de São Paulo, que os atuais proprietários querem recuperar como testemunha dos velhos tempos de ouro. Dentro da fazenda, que já foi considerada a maior produtora de café do mundo, resistem ao tempo os trilhos e uma estação ferroviária inteira. Acompanhe essa história na reportagem de Júlio Penariol, da TV Unesp. As marcas da idade estão expostas por todos os lados. Na imponente casa-sede, de mais de 500 metros quadrados, as paredes e colunas de sustentação foram tomadas por rachaduras e já não escondem mais os tijolos em alguns pontos. Na varanda, que já recebeu personalidades como o então presidente Getúlio Vargas, que esteve por aqui em julho de 1938, o piso de madeira não oferece mais tanta segurança. Aliás, tudo o que é feito de madeira, como parte do telhado e o guarda-corpo das escadas, necessita de restauração. Por dentro, o estado de conservação da casa é até um pouquinho melhor. A nossa visita a Val de Palmas, tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru em 2011, foi guiada pela Sara, uma das herdeiras da família Nasralla. O pai dela comprou a fazenda em 1955, quando o auge da produção de café por ali já tinha ficado bem para trás. Não tinha tanto venda e como vender, nem em Santos, Porto de Santos, e a gente começou a entrar no que havia mais de como sobreviver, que era o gado. Tinha gado, arrendava um pouco para algumas pessoas plantarem algumas coisas, mas o café já foi deixando de lado. No fim do século XIX, a fazenda bauruense chegou a ser a maior produtora de café de todo o mundo. Quem nos ajuda a contar parte dessa história é o jornalista e escritor Luiz Paulo, autor de livros que falam, entre outros assuntos, sobre a ocupação do Centro-Oeste paulista. Naquela época, ele diz, a propriedade do então coronel José Ferreira de Figueiredo tinha cerca de 2.300.000 pés de café. A história do estado de São Paulo, em cima da cultura cafeeira, ela é muito parecida em todas as cidades, né? Então existia o que o Pierre Monbeg, grande geógrafo, fez um livro clássico chamado Pioneiros e Fazendeiros, que conta tudo isso. Existia a franja pioneira, que eram esses pioneiros que chegavam antes. Aí depois vinha a frente de ocupação, com muitos outros que chegavam, né? Aí começava a formar aquele primeiro patrimôniozinho, a primeira vilazinha, e aí chegava a ocupação do café. O café chegava sempre antes da ferrovia, mas aí era um problema para o latifundiário, para o cafeicultor, porque ele tinha que exportar até a estação mais próxima, e às vezes esse próximo era muito longe, em lombo de burro, carros de boi, né? E isso encarecia muito, né? Então, o coronel Virgílio Rodrigues Alves e o coronel José Ferreira de Figueiredo foram os primeiros
plantadores de café em larga escala aqui em Bauru. Um era dono da fazenda Val de Palmas, o José Ferreira de Figueiredo, e o outro era dono da fazenda Aureópolis. Então ambos tinham que exportar o café passando por um sistema de balsas até o trem em Jaú, que começou a funcionar em 1887. E realmente o coronel José Ferreira de Figueiredo, ele investiu muito, ele tinha já muito dinheiro, porque ele veio de Descalvado já como um grande plantador de café, muita bala na agulha, como se dizia, né? E ele fez toda a estrutura para ganhar muito dinheiro nessa atividade, né? Fazenda Val de Palmas tinha tudo que se precisava para o colono ficar lá, viver lá, inclusive estação de trem lá, ele conseguiu pôr, né? Serraria, as fazendas eram autossuficientes, né? Madeireira, serraria, tudo era feito lá e ele expandiu muito a plantação. Apesar de a família da Sara ter chegado a Val de Palmas só na década de 1950, ela confirma a grandiosidade da propriedade quando o assunto era o café e tudo que girava em torno dele. Aqui tinha, acho que 2.000 funcionários que moravam aqui, que tinha ambulatório, tinha um cemitério, tinha a lavagem do café, a secagem do café, então todo mundo morava aqui. Não tinha essa coisa de morar em Bauru e vir trabalhar aqui. Os próprios funcionários moravam aqui, residiam aqui, então tinha que ter uma vida própria aqui, com toda uma infraestrutura e que não era pequena. Luiz conta que o café ocupou novas terras na região de Bauru com a chegada e a expansão da ferrovia. Aliás, ferrovias, no plural, no caso bauruense, a Sorocabana, a Paulista e a Noroeste, todas do início do século XX e que fizeram não só a cultura cafeeira, mas toda a economia e a vida social se desenvolverem por aqui. A expansão das ferrovias era uma atividade que ia par e passo com o sistema coronelista da época, né? Então tinha um chefe político que mandava em cada lugar. Conforme o poder desse coronel fosse mais forte, ele conseguia trazer mais rápido a ferrovia para o lugar que interessava para ele, né? A decadência do café em Bauru, explica o escritor, e que atingiu em cheio Val de Palmas, está ligada a dois fatores fundamentais. A crise de 1929 dos Estados Unidos e que afetou a economia cafeeira no Brasil e a qualidade do solo bauruense. Bauru teve uma trajetória um pouco diferente de outras cidades vizinhas no quesito do café, porque o solo de Bauru ele é arenoso. Mas quando o pessoal chegou aqui, não dava para ver que ele era arenoso porque ele era coberto de matas centenárias, né? Então o solo estava cheio de humus. Então se você plantar café num solo desse, ele vai nascer, vai ser maravilhoso durante um bom tempo, depois o solo vai se esgotar. Então, como em todos os lugares, a grande atividade que dava muito dinheiro e levava a pessoa a se tornar parte da aristocracia brasileira era o café, todo mundo que veio para cá com dinheiro plantou café em larga escala em latifúndios. Mas depois teve a crise de 29, o solo foi se esgotando e Bauru já tinha 3 ferrovias, era uma cidade extremamente comercial, né, e foi deixando de ser uma cidade símbolo de plantação de café para se tornar uma cidade ferroviária e comercial. Hoje, juntamente com os irmãos herdeiros da fazenda, a Sara busca alternativas e parceiros para recuperar o que for possível de toda a estrutura e dar um novo destino, turístico até, para o espaço. Tudo para preservar o que ainda resta da história do café por ali e voltar a ter a alegria ao frequentar a casa. O que eu estou pretendendo fazer enfim, algum parceiro que possa dar uma utilização nessa casa, nessa área, de vivência dessas pessoas de Bauru que conheçam ou queiram conhecer e participar dessa história que tem aqui, porque é muito forte essa história. Então, eu estou tentando não deixar ela se perder no tempo. Seria, enfim,
Um destino digno, a um custo alto, é verdade, mas viável e importante para a região toda, na opinião deste arquiteto. A Fazenda Val de Palmas, né, ela tem assim, ela é um patrimônio arquitetônico, né, ela é muito antiga, né, e ela tem um potencial maravilhoso. Ela está assim desgastada com o tempo, né, houve pouca manutenção, mas a gente vê a possibilidade de transformar isso aqui num lugar maravilhoso. Fora que ainda, além de tudo, ela tem o que mais nos toca o coração do bauruense, né? Que é a ferrovia. Ela tem uma estação ferroviária dentro da fazenda. Então, poucas dessas fazendas, por exemplo, Agudos tem várias fazendas com o mesmo tanto de possibilidade e de potencial turístico e tudo mais, mas não tem esse valor agregado que é ter uma estação da Noroeste dentro dela. E veja a seguir no Agrocultura. Mesmo com risco de perdas financeiras, agricultores acionam as máquinas para terminar a colheita da safra no Centro-Oeste. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Os agricultores, mesmo enfrentando os efeitos severos do El Niño, decidiram colocar a colheitadeira no campo, marcando o início da contagem regressiva para o resultado final da safra. Aqui em Mato Grosso do Sul, a colheita já deu início. Nesta safra, o El Niño trouxe consigo excessos de chuvas, resultando em perdas irreversíveis para várias culturas, incluindo a soja. No entanto, os produtores estão determinados a superar os obstáculos e garantir uma colheita promissora. Apesar do otimismo, os impactos do El Niño ainda se fazem sentir no plantio e no desenvolvimento das lavouras, levantando preocupações quanto à capacidade dos agricultores em cumprir seus compromissos financeiros ao final da safra. Diversos produtores tiveram perdas irreversíveis em virtude de excesso de chuvas. O impacto sobre o plantio e o desenvolvimento das lavouras poderão levar os produtores a perderem sua capacidade de pagamento de compromissos financeiros. Porém, a Lei 167 de 1967, instituído o Manual do Crédito Rural, garante ao produtor rural a prorrogação do seu débito. Essa renegociação é uma medida crucial para mitigar os impactos financeiros adversos decorrentes de eventos climáticos, pragas ou outras condições adversas que afetam a produção agrícola. O agronegócio brasileiro fechou o mês de janeiro com a abertura de novos mercados internacionais, alcançando países de 3 continentes: asiático com Filipinas e Paquistão, africano com Botsuana e o norte-americano, incluindo México e Estados Unidos. Dentre os produtos embarcados, destacam-se material genético de bovino, alevinos de tilápia, gelatina e colágeno e bovinos vivos. Janeiro também registrou superávit na balança comercial de 6 bilhões e meio de dólares. Lembrando que no ano passado, o agronegócio respondeu por 49% das exportações brasileiras. Dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam que só as vendas externas de frutas frescas em 2023 registraram um crescimento superior a 30%, faturando mais de 1 bilhão de dólares. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Olha, nesses próximos dias o destaque é a chuva mais frequente no centro do país. Não quer dizer que é tempo chuvoso, teremos principalmente no centro-oeste, parte aqui do norte, pancadas de chuva alternando com períodos de sol, nebulosidade, temperatura em alta, e a chuva será muito irregular, o que significa que em alguns pontos do Mato Grosso poderemos ter aqui 200 a 300 milímetros em 10 dias, em outras apenas 25 milímetros. Essa irregularidade típica de verão predomina aqui no centro-oeste, tem partes com excessos também em Minas Gerais, a metade norte do setor, norte de Minas Gerais, partes da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, por conta até de um ciclone que irá se formar nesta semana,
traz um cenário de mais chuva. No interior do Nordeste também a chuva retornando, que vai beneficiar as áreas produtoras do interior, e Mato Piba também com chuva irregular, muito mal distribuída, parte da lavoura com 100, 200 milímetros, outra parte com 40, 60 milímetros, é a condição que nós temos. Sul do Brasil, Rio Grande do Sul com pouquíssima chuva, a exceção é o norte e nordeste do estado, que com pancadas de chuva frequentes pode ter mais chuva, volumes maiores. Santa Catarina e Paraná, situação um pouco melhor, mas também com irregularidade, em alguns pontos pode ter excesso. Falando do ciclone, esse centro de baixa pressão atmosférica associado a uma frente fria que se forma neste fim de semana, a gente chama de segregar, né? Mas ele descola da frente fria e acaba avançando numa trajetória que não é o normal. Geralmente o ciclone se forma próximo ao continente e se afasta, esse ciclone se forma e faz a trajetória de norte para sul, se aproximando um pouco aqui do sul do Brasil, pelo Oceano Atlântico. Olha aqui a previsão nesse fim de semana e na semana que vem, por volta do dia 22, já próximo aqui ao litoral. Em princípio, isso é preciso ser atualizado dia a dia. Neste domingo esta é a condição, mas vai mudar e pode mudar bastante, então é preciso acompanhar a previsão do tempo atualizada, porque a trajetória pode ser um pouco diferente que inicialmente os modelos projetam, e isso, quanto mais próximo, maior o impacto, maior a probabilidade de chuva, de tempestades, quanto mais afastado, menor o impacto. Litoral, áreas litorâneas, o mar fica muito agitado associado à trajetória desse ciclone, o que pode trazer ressaca marítima. E a temperatura nesta segunda metade do mês de fevereiro tende a ficar em torno um pouco abaixo da média, mas veja que o centro do país ainda com marcas altas típicas desta época do ano. E veja a seguir no Agricultura, muito além de robôs e equipamentos guiados por inteligência artificial, novas sementes e variedades resistentes às mudanças climáticas foram destaque na Show Rural de Cascavel. Nós voltamos já. Um estado líder no agronegócio com vocação para o cooperativismo e uma cooperativa que organiza um dos maiores eventos agrícolas do mundo. Estamos falando da Copavel e da Show Rural, feira de tecnologia agrícola recém-encerrada em Cascavel, no Paraná. E o repórter Bruno Faustino mostra pra gente mais novidades dessa que é a primeira grande feira agrícola do ano do calendário do agronegócio brasileiro. É uma feira, mas olhando assim do alto, parece uma cidade. Com ruas sempre lotadas. É gente de tudo quanto é canto. É a primeira vez que eu vim, eu tava doida pra vir, né? Tô achando fantástico, maravilhoso, né? Com certeza tem muita novidade ainda aí, né? Eu sou de Alagoas, Palmeira do Zenha. A gente vem buscar novas técnicas para implementar lá no cultivo rural do Nordeste, ao qual a gente pertencemos, que é muito difícil. A gente trabalhamos com macaxeira, tubérculos e produção de leite. Sou de Cascavel. Cheguei agora, daí eu vou dar uma olhada como é que tá. Aí tem muita coisa pra gente olhar, não sei se um dia dá tempo a gente olhar tudo isso. O Show Rural Copavel, em Cascavel, é o primeiro grande evento do ano, por isso se tornou uma referência. Afinal, o Paraná tem vocação para o agronegócio. É o segundo produtor de grãos do Brasil. Quando fala em grãos, fala soja, milho, feijão, trigo, aveia, centeio, cevada, canola. O Paraná é o principal polo produtor de proteína animal do Brasil. Veja, transformação de soja em milho em coisas de mais valor agregado, carnes. Então, é o maior líder absoluto, 34% da produção, 41% da exportação de frango. O Paraná bate 9 milhões de cabeças de frango por dia. É o segundo colocado rumando para o primeiro lugar na produção de suínos. É um setor que vai crescer mais ou menos uns 50% até o fim dessa década. É o segundo polo do leite do Brasil, 4 bilhões e meio de litros por ano. Está numa crise danada agora, mas continua persistindo. É um mediano produtor de carne bovina, não tem escala, mas tem qualidade. É o principal produtor de peixe do Brasil, tilápia, que cresce mais de 20% ao ano e está também ganhando o mundo, além de abastecer a população brasileira. O Paraná, que é o principal polo produtor de madeira do Brasil, que vira energia, que vira madeira bruta, que vira placa, MDF, MDP, vira papel e celulose que a gente importava até 3, 4 anos atrás e está recebendo novos investimentos.
O Paraná com 2/3 da erva mate do Brasil, o Paraná com 2/3 do amido da fécula do Brasil, o Paraná com uma horticultura, devendo um pouco em flores, mas muito bom em olericultura e frutas e tem espaço para crescimento. Enfim, nós temos um conjunto de atividades que fazem movimentar a economia dos nossos municípios pequenos, médios e grandes, geram muita divisa em dólar, grandiosa divisa em dólar para o Brasil e alimentam essa vasta rede, né, da economia paranaense. Aqui a gente encontra um pouquinho de tudo. Máquinas? Tem. Implementos também. Tem soluções para lavouras. Aliás, em quase todos os estandes, a gente percebe uma preocupação com o desenvolvimento de produtos e serviços relacionados às mudanças climáticas, assunto do momento. A gente tem que ter produtos que performam em diferentes condições e aí para as diferentes culturas, né? Você pega produtos que vão ajudar um manejo de controle de plantas daninhas no café, por exemplo. Você tem um produto que te permite um período de cobertura mais longo, produtos que oferecem soluções de, enfim, diversas contra pragas que aparecem de repente. Esse é um lado. Mas o lado que a gente mais acredita são as mudanças de manejo. E aí aqui a gente falou muito do Procarbono e de outras soluções que estão ligadas a modelos de negócio baseados em tecnologia digital, que permitem que o produtor tenha um solo mais estruturado para enfrentar melhor as variações climáticas. Nós somos genética e ambiente. Ambiente é tudo que não é genética. Nutrição é ambiente? É. Instalações é ambiente? É. Clima é ambiente? Claro que é. Animais que vivem fora de ambientes confinados, eles dependem dessa oscilação do ambiente. Tem calor, tem frio, tem chuva, não tem chuva. Ele tem que sobreviver dentro desse contexto. Claro que nos animais de maior produção, como suínos e bovinos e gado leiteiro em alguns casos, nós estamos trazendo ele para ambientes mais controlados, que são ambientes que nós chamamos de controle ambiental. Mas também eles estão dentro de um ambiente. E se nós não soubermos mexer com pressão, temperatura, velocidade de ar, umidade, que tudo é ambiente, que tudo é clima, de certa maneira, nós não vamos ter sucesso. Quantos bons galpões, tecnologicamente falando, não têm o resultado esperado, teoricamente, é porque nós corrompemos os valores básicos daquele ambiente. E é assim. A Embrapa aproveitou o show rural para fazer um lançamento, uma nova cultivar de soja carbono zero. O que a gente percebe é que cada vez mais a gente tem que trabalhar com fazer esse trabalho mais preditivo, né? Vamos dizer, porque a gente vê o impacto das mudanças climáticas, todo esse impacto na produção, né? Esse ano tivemos aí a quebra da soja, um impacto muito grande, principalmente no Mato Grosso, e a gente vê então que se a gente trabalhar com cultivares resistentes a estresse hídrico, né? A gente pode trabalhar e oferecer isso para o mercado e ajudar o produtor rural. Então a Embrapa, várias unidades da Embrapa têm trabalhado nesse programa de genômica aplicada a mudanças climáticas, promovendo essa discussão de genes resistentes a estresse hídrico. Desde o melhoramento, trabalhando com o melhoramento genético tradicional, mas também com a biotecnologia, a edição gênica, hoje que nos permite avançar mais rapidamente para desenvolver esses cultivares mais rapidamente. Ah, mas a gente não pode deixar de falar em tecnologia. Esse aí é o Spot, a atração da feira. É um cão-robô que substitui um homem em atividades de alto risco no agronegócio. Por onde ele passa, chama a atenção. E não acabou não. Já imaginou você pilotar uma colheitadeira? Aqui no Show Rural é assim, olha só. A gente tem a possibilidade de se tornar produtor de grãos, pelo menos uma vez na vida. Eu não sei se eu daria muito certo não, mas a gente tenta. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo com a máquina como é o dia a dia do produtor. E vou cair no buraco. Mas vai dar certo. A Cordius trouxe, né, essa inovação, esse game, para que as pessoas simulassem uma colheita de fato, né? Tivessem essa oportunidade de vivenciar ali, fazer a colheita e enfrentar os desafios que existem, né, na colheita. Então a gente tem as plantas daninhas que reduz a produtividade, os buracos, os animais também que entram. Então a gente simulou tudo isso num game e a oportunidade do produtor, né, encontrar uma soja bônus Cordius, que vai trazer muito mais produtividade e aumentar ali a sua rentabilidade. Isso é o Show Rural. Máquinas, ciência, tecnologia e negócios, é claro. Muitos negócios.
Foi o maior evento de toda a história. Tivemos aqui a presença de 391.316 pessoas. Tivemos a comercialização de 6 bilhões e 100 milhões de reais. Tivemos aqui a presença de 600 empresas e tivemos também no Showgrow Digital a presença de 160 empresas. Foi o maior evento de toda a história do Showgrow Copavel e faço o convite para o Showgrow Copavel 2025, que será de 10 a 14 de fevereiro de 2025. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.